quando nós recebemos, né, uma receita, uma orientação médica, se nós não cuidamos de usar aquilo exatamente na dosagem que está prescrita, nós podemos fazer mal às vezes. Seja para mais, seja para menos. Aquilo não vai fazer a ação terapêutica. Então, ele fala, a graça divina é a mesma coisa. O que seria a graça divina? A gente fala tanto assim, né? Graças a Deus. A graça que eu recebi. Então, essa bênção, esse amparo espiritual, essa condição que Deus nos dá, por termos sido criados à sua imagem e semelhança, temos todos os potenciais, todas as virtudes. E quando nós conseguimos algo, a gente fala, graças a Deus. Mas nós não vivemos para aquilo. Nada acontece caindo de paraquedas. A gente às vezes pensa que caiu de paraquedas. Mas algum movimento nós fizemos nessa existência ou em outra para aquilo acontecer para nós. Não é assim? Então, lembrando que nós é que temos que fazer esse movimento, é o que ele está dizendo de nos preservar. Se não guarda do favor do alto, respeitando em si mesmo, se não usa dos conhecimentos elevados que recebe para benefício da própria felicidade, se não preza da contribuição que te vem de cima, não se vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Então, lembra que lá no livro dos Espíritos é feita a pergunta se os anjos da guarda estão ininterruptamente perto de nós? Os Espíritos falam sim. Mas que quando nós, reiteradamente, nos desviamos, ficamos resistentes às orientações que o plano espiritual nos traz, ou a nossa própria consciência, eles nos deixam livres, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos o que fazer e por que fazer. Claro, dependendo do nível de consciência que a pessoa tem. Então, eles estão com o nosso livre-arbítrio. Mas se nós não fazemos a nossa parte, isso que a Emmanuel falou, a gente não merece. E eles estejam na porta, nos orientando. Estão perdendo tempo. Então, a referência no Evangelho que Emmanuel pegou para fazer ligação com esse capítulo é aquela fala de Jesus que todos nós conhecemos também. Vai e não peque mais. Vocês lembram quando ele falou isso? Falou no finalzinho daquela passagem que fala da mulher acusada de adultério. E antes dessa passagem, eu fui olhar, Jesus estava saindo daquela festa do tabernáculo que tinha uma vez por ano. E ele estava falando de uma forma muito simbólica, mas muito verdadeira, como todas as suas palavras, falando de que ele era a fonte de água viva. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa imagem da água como a essência divina dentro de nós, como os bons sentimentos dentro de nós, como as virtudes, era muito utilizada também no Antigo Testamento. Está lá nos livros de Provérbios, de Isaías, de Zacarias, fazendo então essa simbologia da água como fonte da essência divina. E eles acharam que isso era demais. Invocar uma imagem que estava lá, falada pelos profetas do Antigo Testamento. Quem é aquele filho de que o carpinteiro achava que era? Achava que ele estava. E estavam já, naquela altura, a passagem, aqueles 3 anos em que ele pregou, preparando para qualquer brecha que ele desse, fazer a prisão de Jesus. Mas naquele momento era muita gente que estava ali. Eles não conseguiram prender. Na sequência, Jesus vai ao templo e, novamente, vai pregar no templo. E aí ele é surpreendido com escribas e fariseus, trazendo uma mulher, que eles chamam de adúltera, para que Jesus desse a sua opinião do que devia ser feito com aquela mulher. Primeiro, fiquei imaginando a cena, né? Um lugar público, dentro de um templo,
E nós estamos aqui. E aí chegam os doutores, se dizem doutores da lei, com uma mulher e, em público, a acusam de ter cometido adultério. Já é algo humilhante por si só, né? Por ser algo... Mas a lei mosaica era assim, permitia isso. Claro, se Jesus não aplicasse a lei na cabeça dele, ele estaria cometendo um crime, estaria sendo conivente com aquele crime, que era considerado um crime. Partindo da punição de apedrejamento, de morte por apedrejamento. E aí, invocam a opinião de Jesus. E Jesus, sabiamente, não responde de pronto. Ele se retira, se curva, se abaixa até o solo e começa a escrever na terra. E existem muitas interpretações quanto ao que ele estava escrevendo na terra. Várias. Algumas dizem que estava escrevendo todas as falhas, todos os erros daqueles que estavam acusando aquela mulher. Outros dizem que seriam as próprias falhas dele mesmo. Tem encarnações muito antigas dele. Uma que eu gosto muito é a que diz que ele está simbolicamente mostrando que todos nós, quando passamos aqui pela Terra, escrevemos uma história na Terra. Deixamos marcas na Terra das nossas conquistas e dos nossos erros. E nisso somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um está num estágio, mas todos nós estamos escrevendo na Terra a nossa história. E aí ele olha para aqueles homens e fala: tire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não diz nada em relação à mulher. Fala em relação àqueles acusadores. E eles, impressionados, né, com o impacto da surpresa daquela reflexão, começam um a um a largar as pedras que tinham na mão, saindo primeiro os mais velhos. O Evangelho nos conta que, por sinal, essa passagem só está no Evangelho de João, a gente não encontra em outros evangelhos. E aí, eles vão saindo, vão saindo, vão saindo. Quando ficam a sós, Jesus e a mulher acusada, ele olha para ela e pergunta. Ele continua escrevendo. Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela responde, não. Nenhum me condenou. E aí Jesus diz, eu também não vou te condenar. Vai, não peque mais. Então ele dá a oportunidade àquela mulher de prosseguir no seu caminho e que ela reveja a sua conduta, seu comportamento. Ele não diz simplesmente, vá, você está perdoado. Então ele não estava negando que ela tivesse agido de uma forma mas diz, não peques mais. Quer dizer, todos nós, quando nos flagramos a nós mesmos numa situação de erro, de falha, ou que alguém nos acusa de algo, precisamos lembrar dessa coisa. Porque nós temos sim a oportunidade de prosseguir e não fazer mais a mesma coisa. Agora, quando nós reincidimos naquele tipo de erro, naquele tipo de falha, então aí é porque nós ainda não nos conscientizamos de que para nos transformarmos é preciso parar, refletir. Isso a gente só faz quando a gente faz essa busca interior de se conhecer. Não é só identificar o erro. É refletir sobre o que nos levou a cometer, a fazer aquela atitude, aquela ação, aquela ofensa, seja o que for. Então, alguns autores falam assim, essa passagem não devia chamar a mulher adúltera, devia chamar a mulher acusada de adultério. E é verdade. Olha, né? Qualquer um desses erros morais, dessas falhas morais, são frutos de perfeições que nós ainda carregamos dentro de nós,
realmente a falhar. Mas sabemos que podemos melhorar. Então, por exemplo, eu estou resfriada. Eu digo, eu estou resfriada, né? Eu digo, eu estou resfriada. É algo passageiro, é algo que vai acabar, que eu estou me tratando, que vai passar. Assim também são as doenças da alma. A pessoa está naquele estado. Ela não é assim. Fosse assim, como é que fica isso compatível com o fato dela ter sido criada à imagem e semelhança de Deus? Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus para desenvolver todas as virtudes. No meio do caminho, pega, escorrega na evangelho, dá umas trombadas, mas faz parte do aprendizado. Então, Jesus, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espírito, obrigado. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, a análise que os espíritos fazem e que Kardec faz dá bastante ênfase. No momento em que alguém começa a falar, não vamos ser mais severos do que nós deveríamos ser conosco mesmo. Então, antes de acusar, antes de apontar o erro do outro, vamos refletir se aquilo ainda não está também dentro de nós. Se já nós não fizemos algo parecido e nós gostaríamos que nos acusassem, nos condenassem, sem nenhuma oportunidade de refazer aquilo, claro que não. Então sejamos indulgentes para com as falhas da lei. Não é negar, não é dizer, passando a mão na cabeça, não, está tudo certo, não é. Mas ajudar, estender a mão para que o outro consiga se reerguer, consiga refazer aquilo. Ele fala também, vai e não peques mais, ele mostra que está dessa nossa tendência de recairmos, de repetirmos, né, Pai? Faz a gente repetir algum erro. Mesmo que não seja exatamente igual, porque nenhum momento é igual ao outro, mas mesmo tipo, né? Já, a gente ainda não tem consciência de que aquilo é errado, nesse estágio evolutivo. Age de uma forma que não para para pensar se aquilo está certo ou errado. Mas há também aqueles que conhecem, sim, sabem diferenciar o bem do mal. Mas por preguiça, por inércia, por comodismo, mantém a mesma conduta, porque mudar dá trabalho. Tudo que a gente quer preservar para evoluir, para crescer, dá trabalho. Ele não acabou de falar, né, das plantas, das sementes, da árvore, dos amigos, conosco é a mesma coisa. Se nós quisermos evoluir, crescer, sermos mais maduros espiritualmente, temos que fazer esse trabalho. Temos que ir lá cuidando essas arestas aí que vira e mexe, machuca alguém e machuca nós mesmos. Então, tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é isso mesmo. Quando nós olhamos aqui para dentro, opa, acordamos para aquilo que realmente ainda não tínhamos nos descido para tornar aquele problema. Eu gosto muito de um livro, tem vários autores que fazem análise, né, do comportamento, fazendo tudo isso com base na psicologia de Joana de Ângeles, que é Espelhos da Alma. Não sei se você conhece, é um livro maravilhoso. E um dos autores que tem um capítulo, ou mais de um capítulo, não sei, é o Cláudio Sinop, que é um psicólogo maravilhoso. Tem muitos vídeos nele da internet para vocês verem, vale muito a pena. E ele conta, né, quantas vezes nós deixamos de fazer esse trabalho de transformação porque ficamos embalados pelo canto das sereias. E o canto das sereias, nós sabemos, é aquela passagem da mitologia grega, né, em que Ulisses está voltando da guerra de Troia e aí ele para numa ilha,
E nessa ilha tem uma feiticeira, petunisa, uma médium, e ela alerta ele, e que no caminho ele tomasse muito cuidado, porque na rota do seu retorno, ele iria passar por uma outra ilha, onde era a morada das sereias. E que ele então não ficasse iludido com aquele canto, se perdesse, e isso poderia levá-lo até a morte. E que ele então, para evitar isso, colocasse cera no ouvido de todos os marinheiros da sua embarcação, e que ele mesmo fosse amarrado ao mastro da embarcação e desse ordem aos marinheiros que não o soltasse de lá por hipótese alguma. E assim foi feito, ele voltou. E ao passar pela ilha, ele começa a ouvir o canto das sereias. Começa a gritar e a tentar se debater para que os marinheiros o soltem. Mas nenhum deles move um palmo para fazer isso. Eles além de estarem com cera no ouvido, estão recebendo a ordem de não desatá-lo de jeito nenhum. E assim eles se salvam. Então o Cláudio Sinotti nos fala, o que é esse canto das sereias? São aquelas ilusões que nós temos aqui na nossa vida, durante a nossa existência no plano físico. Muitas vezes nós estamos ali retinhos, como aquele mastro da embarcação com a nossa consciência. Mas de repente nós ouvimos uma historinha aqui, uma tentação ali, um convite lá, achamos aquilo interessante, Não paramos para pensar e embarcamos numa furada, digamos no barco. Então ele faz assim uma análise, uma reflexão nesse capítulo do livro muito interessante. Então ele vai dizer essas forças destrutivas, autodestrutivas, que o canto da sereia representa, nos dias de hoje podem ser representadas, por exemplo, pela imagem, a ilusão do sucesso da imagem. Então parece que as pessoas, para se sentirem bem, têm que ter aquele reconhecimento de que elas são bem-sucedidas, de que elas têm uma imagem, um status. É importante nós conquistarmos novos degraus na nossa evolução profissional, familiar, claro que sim. Mas é que as pessoas que fazem disso a razão de ter a vida. Então ficam num exibicionismo exagerado. E é isso que ele fala, que nós vivemos na sociedade do espetáculo. Tem até um autor que tem um livro com esse nome, você de filme também, é o Guy Debus, um autor francês. Então, aquela necessidade descontrolada de compartilhar tudo que vai alimentar o sucesso, a imagem e poder. A outra ilusão, a ilusão do ter. Ter cada vez mais coisas, As melhores marcas, as melhores gritos, os mais poderosos carros, mais poderosas viagens. Ninguém está reprovando viajar, fazer um cruzeiro maravilhoso, ir para um resort, que a pessoa pode que vá, cante, aproveite e usufrua. Mas tem pessoas que precisam disso para preencher um verdadeiro vazio existencial dos verdadeiros valores. Uma coisa é eu ter uma pausa na minha vida, vou viajar com a família, vou aproveitar. Opa, sobrou uma coisa que eu queria tanto, algo, qualidade, que eu não preciso estar comprando para renovar toda hora. Eu vou lá, compro uma bolsa boa. Não importa se ela é de marca, se ela não é de marca, mas algo de qualidade. Está tudo certo. A questão não é essa. A questão é fazer disso a razão que move a própria vida. Aí já é um exagero, é ilusão, como se aquilo fosse agregar valor a mim mesmo, fosse agregar algum valor à minha personalidade, fosse agregar algum valor ao meu espírito. Não vai. Se eu vou usar aquilo com saúde, com austeridade, maravilha. Agora, se eu vou fazer daquilo o meu cartão de visita, aí é outra história. Então, ele diz, reflete a falta de verdadeiros valores da alma, são os que nos sustentam
nos nossos desafios. Porque na hora da dificuldade, falar bem claramente, daquele ruim que não pode, não é a bolsa, não é o carro, não é a viagem, não é a casa maravilhosa que vai nos sustentar, é estar aqui dentro. A nossa convicção de que existe, sim, uma forma de nós vivermos sem sofrer. Porque dor vai aparecer no nosso caminho, em algum momento. Mas nós não precisamos ficar ali sofrendo. E superar a dificuldade, sair, né, daquelas situações que nos exigem que nos resgatem, só com base nos valores que nós temos aqui dentro. A fé, o amor, a caridade, a esperança, a certeza de que Deus quer o nosso bem. Que aconteça o que acontecer. Aquilo não vem por acaso. Aquilo vem se nós precisamos aprender alguma lição. Vem daquele jeito, porque nós, em algum momento, plantamos a semente para que aquilo frutificasse daquela forma. Mas não é por isso, vem para nos ensinar algo. Porque às vezes, ali, na hora, a gente não consegue enxergar. A gente fica tão aturdido com a dor, às vezes, que a gente não consegue enxergar qual é a lição. Mas depois, quando passa o pico daquilo, a gente refletindo, começam a vir os insights. Ah, agora eu entendi por que isso aconteceu. E aí nós cuidamos de preservar para que aquilo não venha a acontecer de novo. Cláudia Sinor fala também da ilusão do prazer. Então, aqueles que só sentem prazer sensorial não estão preocupados com os prazeres, sim, do espírito, da alma. De ler um bom livro, de estar num grupo de estudos, com trocas de informações valiosas, de aprender a sua profissão de uma forma a torná-la cada vez mais útil, pensando em todos e não só em si mesmo. De cultivar as amizades valiosas, de estreitar cada vez mais os laços com familiares que às vezes, mas que a gente precisa amparar, a gente não está junto deles à toa. Não nascemos, a gente sabe no endereço errado, nem com as pessoas erradas. Nos reunimos com aqueles com quem temos que aprender e também podemos ensinar alguma coisa. Tem horas que é difícil. Nós sabemos disso. E é junto dessa rede, dessa teia familiar, onde nós encontramos a dificuldade mais intensa, às vezes mais inesperada. Mas é aí que nós precisamos treinar a nossa capacidade de tolerar, de compreender. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho como é que os apóstolos comentaram com Jesus sobre o jeito que Jesus tratou a mulher acusada de adultério. Nós vamos nos reconhecer. Vocês lembram que Jesus de imediato não falou nada, depois ele trata de fazer refletir os acusadores, e depois ele exerce a compaixão e o perdão. Se nós estivéssemos ali, eu tenho certeza que nós íamos bem. A gente vai querer saber as minúcias, os detalhes. Se bobear, a gente vai querer contar todo mundo tenha sabido daquela situação. Jesus não quer saber de detalhe nenhum. Ele vai na essência daquilo. Fazer quem tem refletir, tá? Acusador, quanto aquela mulher. Então, os requisitos para que nós consigamos fazer essas reflexões, o que Joana de Ângeles chama de autodescobrimento, que nada mais é que o autoconhecimento. Eu penso que, em primeiro lugar, é nós nos reconhecermos, nos aceitarmos como espírito.
habitando um corpo físico, que às vezes a gente quer. Meu Deus, então, nos reconhecermos como espíritos e sabermos que nós temos mais de uma existência, porque numa só não é possível endireitar, temos que ir aos poucos. Isso nos dá a possibilidade de compreender os outros também, de compreender a nós mesmos, as nossas falhas, e compreender os outros. É todo nessa caminhada evolutiva. Só assim eu penso que nós conseguimos aceitar a justiça e a bondade divina. Se nós entendermos que é só uma vida, ou que é só uma vida e que depois tudo acaba, como entender a justiça divina, né? Como entender essa bondade infinita do Pai? E a gente vê muitos movimentos, como nós já comentamos várias vezes aqui, do meio científico, do meio acadêmico, cada vez mais buscando explicações que convergem para essa compreensão de que existe sim um plano espiritual e há a continuidade da vida, a sobrevivência dessa consciência individualizada que é e que a gente precisa voltar quantas vezes forem necessárias para poder evoluir. Então nós temos muitos professores, cientistas, pesquisadores fazendo esse movimento de busca de explicações científicas ou de analisar esses fenômenos todos à luz da ciência. O que Kardec já fazia na época dele com os conhecimentos científicos da época. Tem um autor, um professor que eu gosto muito, e eu estou lendo esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte. Dr. Alexander Moreira Almeida, junto com Mariana de Abreu Costa e Humberto Tuber Coelho. Gente, é muito interessante porque primeiro ele faz todo um apanhado, né, de como a ciência encara tudo isso, como é que é a metodologia científica para se analisar isso, e depois ele começa a se deter nos fenômenos mediúnicos, nos fenômenos de quase morte, em todas as formas, né, de fenômenos que mostram que existe, ou que, como ele fala aqui, como dão indícios muito fortes de que realmente existe a sobrevivência do espírito e da alma. E aí ele vai falar do Chico Xavier, que foi pesquisado por grupos de pesquisadores, mesmo de universidade, em várias situações. Tanto nas cartas que ele escrevia, quanto em relação aos seus próprios livros. Então ele destaca, né, um médico que tinha como educação, como instrução, só o ensino fundamental, que trabalhava como servidor público, e que escreve no primeiro livro, foi lá para a leitura, uma variedade enorme de autores, cada um com a sua linguagem, com os seus temas preferidos enquanto eram encarnados. E isso foi analisado, sim, foram escolhidos alguns desses autores, e linguistas e cientistas se reuniram para fazer essa análise. E realmente seria impossível qualquer tipo de imitação, qualquer tipo de fraude. Quem fala isso aqui sabe que isso não existe. Nós já temos essa convicção, mas tem muita gente lá fora que ainda duvida, que ainda passa assim pela cabeça, pode ser uma capacidade que eles tinham de imitar. Quantos autores tem no Parnaso? Já não lembro, mas tem um número brasileiros, portugueses, provas, certo. Então, que na época, que eram feitas algumas acusações ao Chico Monteiro Lobato, um dia falou assim, bom, e ele foi capaz de fazer algum tipo de imitação dessa quantidade enorme de autores, ele pode sentar em qualquer academia de letras de qualquer lugar. Tem um outro caso do Chico, em que ele, numa das cartas que ele faz, daí o Dr. Alexander mostra, né, que nessas cartas, muitas delas são mais gerais, mas a maioria são cartas que trazem datas, lugares, peculiaridades de alguém da família, que outros familiares até nem sabiam, e as situações específicas nas relações, apelidos, vários fatos
que mostram que realmente era aquela pessoa que estava se comunicando. E ele fala do jovem, se comunica, né, falando para o pai. E esse jovem, ele foi num acidente com um trem, ele desencarnou. E aí ele começa a relembrar, né, de que como ele era aficionado em trem desde a sua infância, sua juventude. 200 autores do Parnaso ele já estava falando, desde pouco, imagina. E esse jovem, então, começa a falar uma porção de coisas que ele gostava de fazer, e sendo que a mãe desse jovem falou para o Chico só o nome dele, que encarnou, e o nome dela. Não disse que tipo de morte foi, com que idade foi, não nada, só nome dela e nome dele. E então vem essa carta, todos esses detalhes. E ele fala disso, que o pai sempre dizia para ele que gostaria muito que ele fosse um médico, que trabalhasse em um hospital, que desse atenção às crianças carentes, que ele pudesse atender como médico as crianças carentes. Da onde o Chico tirou isso? Então, assim, a gente sabe que são verdadeiras, mas é importante um trabalho como esse, de Alexandre, para reforçar, reiterar para aqueles que, vamos dizer, começam a simpatizar com essa ideia da sobrevivência da morte do corpo físico, para terem subsídios, verem que não é uma coisa fantasiosa, que não é um ateísmo, que não é uma fé. Kardec está nos mostrando como é que foi elaborada essa fé raciocinada. E depois dele, todos esses autores sérios nos trazem essas comprovações de que realmente a vida continua. É possível, sim, a gente se comunicar com os espíritos. Não é por isso que nós vamos aceitar cegamente qualquer psicografia, seja de quem for, nós temos que ter o seu crítico. Mas também nós temos que valorizar aquilo que nós temos de subsídio, para que quando uma pessoa vier, né, com alguma desconfiança, alguma coisa, você não ficar argumentando, tinha nesse livro, que eu acho que vai ajudar você a ter informações importantes para você avaliar, para você analisar. Então, essa ideia de sobrevivência é importante que a pessoa tenha para que ela consiga entender essa necessidade de ir evoluindo um pouquinho sem repetir erros. Uma disposição para se aceitar nessa condição para que possa se vencer, porque nós só podemos reformar, transformar, nós não identificamos como trabalhar. E também um desejo sincero, claro que nós fala, de mudança. Porque às vezes a gente fala que quer sim melhorar, quer mudar, mas não anda, não se move. E aí nos chama a atenção para o que significa a palavra sincero. Que lá na época dos romanos, os patrícios usavam, ainda hoje se usa, né, nos jardins, nos fotos, aquelas esculturas, aquelas imagens bonitas. Então, os artesãos faziam aquilo, maior capricho, mas aquilo começou a ter uma demonstração grande que alguns, menos comprometidos, começavam por ter em algumas imperfeições, quando a obra já estava pronta, um pouco de valor, né? E aí, quando os patrícios perceberam aquilo, quando iam encomendar alguma coisa para os artesãos, falavam, ó, se vencer, sem ser, né? Como algo legítimo. Então, sincero é isso, é algo legítimo, sem rituais, sem camuflar, sem preenchimento falso, sendo nós mesmos, olhando para nós mesmos com transparência, sinceramente. Que nós precisamos ter a persistência nessas tentativas. Porque é comum, sim, no primeiro grande desafio, nós queremos parar. Ah, não vou conseguir, está muito complicado isso, está muito difícil, fica para a próxima. Às vezes nós pensamos assim, né? E persistir quer dizer, é integral, totalmente. E
Persistere é ficar em pé. Persistere, persistência. Fica em pé integralmente. Não se deixa abater, não se deixa derrubar pelo desafio. É isso que quer dizer persistência. Continuar íntegro, em pé, pelo tempo necessário para concluir aquele trabalho de transformação, aquela correção que temos que fazer em nós mesmos, nas nossas relações. E a capacidade de crescer emocionalmente, de não sermos surpreendidos pelas nossas emoções tomando conta de nós. E é facinho acontecer isso. E o que faz isso acontecer são aqueles gatilhos que fazem aflorar aquelas nossas sombras que não foram trabalhadas e que nos aturdem e quando nós estamos presos àquelas emoções e não agimos da forma lúcida como deveríamos agir naquela situação. E quando eu falei de propósito, lá no livro Boa Nova, tem um diálogo questionando Jesus. Por que Jesus tinha falado aquilo em vez de condenar a moça acusada de adultério? Porque assim a lei exigia. Então era para não considerar mais a lei. E João, rigoroso, ele fala, mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Ele não desse jeito. E Jesus vai falar, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, bem atual, magistrados, filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Então, eles continuam o diálogo, não vou aqui trazer tudo, mas vale a pena vocês verem esse capítulo, é o capítulo 13 do livro Boa Nova, que traz essa visão dos apóstolos que estranharam aquela condescendência do mestre, fizeram questionamentos e o mestre, com todo aquele amor, com toda aquela compaixão, vai mostrando para eles. Embora não negando a falta, deve-se dar uma nova oportunidade. Então, na continuidade do nosso texto de Emmanuel, ele disse, que se nós não vamos utilizar, preservar a contribuição que vem de cima, não vale para nós a dedicação dos mensageiros espirituais. De nada serve eles improvisarem milagres de amor e paciência na solução dos nossos problemas. Porque sem a adesão da sua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão em E aí, vão e não sequem mais. O ensinamento de Jesus é preciso. O médico divino proporciona cura, mas se não a conservamos, se não a preservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos iniciarão a indignação. Então, eu penso que é uma passagem que pode ser muito útil no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia nós nos surpreendemos muitas vezes julgando os outros, às vezes até já condenando, sem termos ainda uma ideia integral de tudo que motivou aquela pessoa, de tudo que levou ela a cometer aquilo. Então, devemos deixar o mal graçar? Não, claro que não. Quando nós temos a oportunidade de fazer uma corrigenda em particular, amorosamente, às vezes com energia amorosa, claro que devemos fazer isso. Não devemos não deixar o mal prosseguir. Mas devemos sempre nos lembrar que aquela mesma criatura que praticou o mal, ela tem a oportunidade, como nós queremos ter, de corrigir, de crescer,
se aperfeiçoar, de preservar a si mesmo, a sua vida toda. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Eu acho que os amigos da espiritualidade, nós vamos agora passar ao trabalho de espaço. Trabalho de espaço, que eventualmente tem alguém aqui pela primeira vez, é uma transmissão de energia fluídica que o médium passista vai fazer naquele momento do passe. Se alguém não quiser, só fazer o finalzinho, o trabalhador passa adiante. Eu peço aos amigos que estão que vão brincar o passe, que já se posicionem, para que nós façamos a nossa prece e possamos dar início. Agradeço a presença dos nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigada.